Olá para todo mundo, eu sou a Aline e sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal, o Aline e os Livros. Hoje nós vamos conversar sobre O Nariz, um conto bem famoso do Gogol, e também vou conversar um pouquinho com vocês sobre a vida desse grande narigudo. Sim, o Gogol nasceu em 1809 e era um baita de um narigudo. Ele também tinha saúde muito frágil, por isso além de narigudo ele era super mimado pelos pais. Ele pertencia a uma família que tinha entrado para a nobreza, tinha recebido um título no século XVII. A gente pode dizer então que ele pertencia a uma pequena nobreza ucraniana, da região de Poltava. As pessoas costumam dizer que o Pushkin ele organizou a língua russa, mas o Gogol ele organizou também uma série de tradições, de características dos russos e, claro, características das lendas e do folclore ucraniano que fazem com que a gente veja a Rússia como a soma dessas múltiplas etnias, dessa cultura eslava que é uma soma de muitas coisas, muitas vezes diferentes e extremamente ricas. Então, o Gogol ele vai fazer um inventário da alma russa, das paixões, dos vícios, das virtudes. Mas como então uma espécie de pequeno nobre ucraniano chegou a ser um dos maiores teatrólogos russos? O avô do Gogol era conhecido por fazer esquetes teatrais que eram bastante inspirados no famoso teatro de bonecos ucraniano. O pai dele também não ficava muito longe disso. Apesar de ser um funcionário público aposentado, como um pequeno proprietário de terras, ele acabava administrando um teatro que contava com um elenco de servos que pertencia, na verdade, a um meio parente da família Gogol, que tinha muito dinheiro, podia financiar esse teatro. Mas era o pai do Gogol, que não tinha dinheiro, que, na verdade, organizava o elenco, escrevia as peças. Ele escreveu muitas peças teatrais e principalmente peças cômicas, e ele era conhecido por ser um grande contador de histórias. Parece que na adolescência o próprio Gogol chegou a participar bastante desses espetáculos, chegou até a interpretar personagens, mas o fato é que ele estava misturado ali com essa questão da narrativa, da sátira, da comédia, como levar questões amargas e extremamente complicadas através de frases, de histórias anedóticas, risíveis, que faziam, na verdade, os próprios espectadores ou leitores, como nós, no caso do Nariz, rirem daqueles personagens, rirem daqueles absurdos, mas rirem deles mesmos. O Gogol faz a gente rir da gente mesmo, faz a gente se reconhecer ali naqueles personagens. Através da absurdidade desses elementos, como o do nariz que desaparece, o Gogol faz a gente ver então certos vícios que todos temos. O Gogol cresceu então nessa província, onde é a Ucrânia atualmente, e ele só se mudou aos 19 anos, em 1828, e ele foi para São Petersburgo. Nessa época, o pai dele já tinha morrido, ele era o filho mais velho e tinha mais 4 irmãs. Ele termina os estudos secundários, o ensino médio, digamos assim, e parte para Petersburgo na esperança de encontrar um cargo público. Mas ele passa um período de muita errância. Em 1830, ele acaba com o dinheiro que ele tinha disponível e escreve uma carta desesperada para a mãe, dizendo que precisa fugir de um amor impossível. Ele acaba conseguindo dinheiro e ele viaja para a Alemanha. 2 anos depois ele retorna. E aí sim, ele encontra finalmente um cargo público. Ele vai trabalhar no Ministério do Interior e pouco tempo depois ele é transferido para o Ministério da Corte. E lá ele vai então assumir o cargo de assessor de colegiatura. Exatamente esse cargo que ele vai dar ao personagem do Nariz, o Major Kovalyov. Apesar de ter conseguido seu objetivo, um emprego público burocrático, ele acaba, na verdade, faltando muito ao trabalho e passa a frequentar a Escola de Belas Artes. E lá ele começa, então, a travar contato com artistas da época. Isso é mais ou menos 1831, 1833.
O Gogol então vai desistir, de repente, do trabalho burocrático e vai se tornar professor de história no Instituto Patriótico, que era uma espécie de escola voltada para as filhas dos nobres. Através dessas relações, já que ele vai começar a dar aulas particulares também, e vai começar a se aproximar de famílias bem abastadas, vai frequentar círculos literários, ele vai conhecer o grande poeta Pushkin. E a partir dali, a vida do Gogol vai mudar, porque o Pushkin vai ser um grande crítico e incentivador do Gogol, vai ser um grande amigo, uma espécie de padrinho, digamos assim. Em 36, através dessas relações de amizade, ele vai conseguir que o czar Nicolau I, esse czar linha dura, autorize a encenação da peça O Inspetor-Geral nos teatros imperiais. A estreia vai ser no mesmo ano e o próprio Nicolau I vai comparecer a esse momento. O Gogol vai ficar escondido lá nos bastidores, escutando todas as críticas da peça, e parece que o próprio czar, ao final, comentou assim: todos receberam o que mereceram, e eu mais do que todos. Mas não foi só isso. Eu acredito que muito mais uma questão de que está além das críticas, porque ele também foi bastante aclamado, ele teve um certo sucesso, mas também teve muitas críticas a partir dessa peça, mas também por uma própria constituição dele, meio depressiva, amedrontada. Depois, mais tarde na vida dele, ele vai ter vários episódios de depressão e vai encontrar uma espécie de um apoio religioso. Mas essa recepção do inspetor-geral vai fazer com que ele se amedronte, de certo modo. Ele não vai aguentar aquela pressão, já que toda peça, toda obra recebe uma série de críticas positivas e negativas. Ele foi aclamado, mas é claro que ele era visto pela nobreza e por todo o serviço burocrático, por todo o funcionalismo público do Nicolau I, ele era visto como um cara que estava descrevendo e falando mal de todos os funcionários, falando mal de todo o serviço público russo. Ele vai, então, meio que fugir. Ele vai sair de cena, vai sair da Rússia, vai ficar mais ou menos 12 anos fora. Claro, ele vai voltar à Rússia por curtos momentos, vai pedir dinheiro emprestado para os editores, vai conseguir auxílio dos amigos, mas boa parte dos contos dele, ele vai escrever fora da Rússia. Ele vai voltar em 1842 e vai deixar os manuscritos do Almas Mortas da primeira parte. A segunda parte ele vai destruir, por isso que a gente sabe que o Almas Mortas é um livro inacabado. Mas ele vai voltar e vai deixar esse manuscrito com Bielinski, um crítico muito famoso na época. O Almas Mortas vai ser publicado em 1842, não vai demorar muito, mas o Gogol vai continuar esse momento de viagens, de constantes crises de depressão. Ele cai doente em muitos momentos. E nesse momento de crise, de medo, de apoio nesse universo religioso, místico, além de fazer os ritos religiosos, de se tornar extremamente vinculado a um padre, ele vai então revisitar muitos temas da vida, dos vícios, das virtudes. Ele vai refletir muito sobre isso, mas sempre com esse viés de temor. Ele vai pensar muito no juízo final, tanto que em uma das peças que eu vou trabalhar com vocês aqui em um outro vídeo, a peça se chama O Desenlace do Inspetor-Geral, ele vai dar então uma interpretação para aquilo que ele realmente quis dizer na peça, que tinha sido encenada, escrita 10 anos antes. Ele pretendia mostrar para as pessoas que o objetivo da peça era que elas fizessem uma revisão de consciência. Elas fizessem uma análise delas mesmas, inspirada naqueles vícios e naquelas virtudes dos personagens que são mostrados ali. Muito mais do que uma denúncia, ele convocava, então, a uma espécie de colocar a mão na consciência, que cada um fizesse a sua parte. Mas em 1848 ele vai ainda conhecer Jerusalém, ele vai fazer uma grande viagem, ele viaja muito ao longo de toda a sua vida. E em 1852, em Moscou, ele vai falecer. Muito magro, ele se recusa a comer, se recusa a tomar medicamentos que poderiam ajudá-lo. Ele acha que se ele tivesse que viver, Deus faria isso por conta própria, e não através de alimento ou medicamentos. Bem, esse é um pouco da história do Gogol. Eu acabei me estendendo um pouquinho mais, e vamos agora mergulhar então no Nariz. O Nariz é um conto de 1836, um conto bem divertido, muito engraçado,
que conta então como o Major Kovalyov, que é um assessor de colegiado, como ele acordou um belo dia sem o seu nariz. No mesmo dia, o barbeiro Yakov Levit vai encontrar no meio do pão que a sua esposa tinha preparado o nariz do major. E aí, o que fazer com esse nariz? Será que ele bebeu tanto no dia anterior que não percebeu que arrancou fora o nariz de um cliente? Então, a peça gira em torno desse absurdo, do barbeiro que tenta, então, se livrar, tirar no rio de uma ponte esse nariz, né? Se livrar desse membro, desse órgão que tinha ido parar ali na sua vida doméstica. E o Major Kovalyov, que vai tentar encontrar esse nariz. Mas antes dele pensar, na verdade, por onde começar a procurar esse nariz, ele vai se deparar com o nariz na igreja. O nariz vai estar vestido com uma roupa completamente bonita, de uma forma refinada, com a maior elegância. E o nariz vai esnobar o próprio dono, o próprio Major Kovalyov. Então, é muito absurdo, muito engraçada a forma como ele discute, porque o nariz, ele se coloca como uma espécie de conselheiro de Estado. E diz para o dono dele, para o Major Kovalyov, que ele não tem nada a ver com ele, que o trabalho dele, nariz, é um trabalho científico, ao passo que o trabalho do Kovalyov, do Major, seria um trabalho meramente burocrático. Apesar desse tema absurdo do desaparecimento de um nariz, o Gogol vai trabalhar com o tema da ilusão também. Aquilo é um sonho? Só pode ser um sonho. Como um nariz desaparece do dia para a noite, aquilo só pode ser uma ilusão, aquilo só pode ser um pesadelo, ele deve estar sonhando, não pode estar acordado. Então, mais uma vez, aquele tema que a gente viu lá na Avenida Nevsky, no vídeo passado, a gente vai reencontrar aqui. O nariz, em muitas interpretações, vocês vão ver nas análises que o Otto Maria Karpov vai fazer da obra do Gogol, também nas aulas de literatura da Aurora Bernardini, tem um livro muito legal em que ela analisa, de uma forma geral, vários escritores russos. Ela vai falar sobre essa questão do nariz ligado à identidade. Mas aqui, a questão do nariz, eu acho que também pode ser interpretada de uma forma bastante ligada ao cenário político. O que significava isso, né? O que significava perder o nariz, perder a arrogância, perder a pompa? O que significa isso nesse universo governado lá em 1836, 1837 pelo Nicolau I? O nariz sumiu. É uma questão absurda, sem dúvida, mas o tema da corrupção persiste, os funcionários públicos vagabundos, essa obtenção de cargos um pouco esquisita, essa ideia de que era muito mais corrupção do que merecimento, aquilo que fazia o avanço de posto em posto dos funcionários. Então, essa ideia da corrupção e da falta de merecimento, ela vai aparecer aqui no conto também através do nariz. Esse major, ele já não merecia nem essa pequena patente que ele tinha. Ele tinha conseguido de uma forma bastante escusa, que o próprio Gogol já nos conta, já nos revela no início do conto. Além de não ter o merecimento, o mérito de ter conquistado isso, ele não tinha mais nariz, ou seja, ele não podia mais se exibir por aí. O Kovalyov vai até pensar que ele perdeu o nariz por conta de um feitiço feito por uma viúva que queria vê-lo casado com a filha dela. Então ele vai chegar a escrever uma carta para a viúva dizendo para que ela encerre imediatamente aquele feitiço. E ele vai tentar fazer uma queixa na polícia. Vai tentar até mesmo publicar uma notícia no jornal denunciando a fuga do nariz. Finalmente, o nariz vai aparecer. Na verdade, ele vai ser recuperado por um guarda que vai prendê-lo como se tratasse de um meliante. Só que o nariz, ao ser devolvido ao seu dono, ele não adere à pele. O Kovalyov chama um médico que logo adianta que aquele nariz ele não vai poder voltar para o seu lugar.
que ele não adere, que não se pode enxertar aquele nariz ali, é como se ele nunca tivesse existido. A superfície do rosto, onde deveria estar o nariz, é completamente plana, não tem nenhum indício de que ali existia alguma coisa. É totalmente lisa. Então, aquele nariz, aquele mérito, digamos assim, não tem nenhuma aderência, não tem nenhuma inerência a esse personagem que conquistou o seu cargo sem nenhum mérito. No dia seguinte, eis que por um passe de mágica, o nariz reaparece no rosto do Kovalyov. Perfeito! Ali, como se nada tivesse acontecido, como se aquilo tudo não passasse de um sonho. Mas será que foi um sonho? O narrador da história até mesmo se pergunta por que é importante trazer uma história assim tão absurda? Qual é a função, qual é a utilidade que tem para a nossa amada pátria Rússia trazer essa história tão absurda que nunca aconteceu, que nunca vai acontecer, a não ser numa história, num conto de fada, numa história infantil? Por quê? O que vocês acham? Será que é só para descrever todo esse cenário russo, esse cenário de corrupção, esse cenário de vícios que existia ali no funcionalismo público? Será que é para descrever a própria alma russa nesse seu aspecto mais tenebroso, mais negativo, e fazer com que, apesar disso, a gente ria um pouco? Ria de todos aqueles personagens, daquele absurdo, daquele nariz fujão, e ria principalmente desses pontos de identificação que a gente faz entre as nossas características e essas características mais vergonhosas desses próprios personagens. Bom, eu fico por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê nos próximos. Leiam essa história, é um conto super curto e muito divertido. Tchau!